eu sou o João. Oi, eu sou a Luana. E essas são as 5 piores ou melhores resenhas sobre Tudo é Rio de Carla Madeira. Não, essas são as melhores resenhas. Talvez. Lembrando que a gente tira essas resenhas do Scooby. Ou seja, não foi a gente. Não foi a gente não fala os autores aqui pra não expor, porque a gente tá pegando, né, assim, embora seja público. A pessoa publicou, eu acho que a gente até poderia, mas por uma questão aqui a gente evita falar o nome dos autores das resenhas. Mas essa parte ainda não é a gente conversando, não é a nossa opinião. Ainda. A falsidade vem de quem menos espera. Eu separei as resenhas, a Luana ainda não as leu, né, Lu? Vai ser surpresa pra você. A primeira... Vou ler e a gente conversa, mas assim, são resenhas, algumas são muito longas, então eu vou editar, vou ler só alguns trechinhos, tá? Pra gente não ficar aqui durante muito tempo. A primeira diz assim, Luana, separei esse trecho. Tenho muito a dizer sobre esse livro, mas já adianto, considero um desserviço à literatura brasileira. Vou começar com um assunto seguro. A escrita. Minha opinião é algo entre escrita muito boa e a pior escrita que já li. Ao mesmo tempo que a leitura é fluida e te prende na história, a escrita tem um vocabulário tão grosseiro que beira o desconforto. O excesso de cenas de sexo, que não agregam em nada para a construção da história, foi extremamente cansativo para mim. Nota especial para nenhum indicativo de fala, nem travessão, aspas, nada. Ela só joga as falas no meio do parágrafo, o que não gostei nem um pouco. E por que eu trouxe essa primeira, Luana? Porque talvez seja o único momento em que eu defendo este livro aqui. Eu vou discordar dessa resenha. Eu acho que o problema tá longe de ser as cenas de sexo. Se fosse isso, gente, que belo livro a gente teria. Se o problema fosse só o excesso de cena de sexo. Ou aí também eu acho que nem é um problema, né? A fala sem indicativo de fala de personagem, sem travessão, sem aspas. Se fosse isso, gente, que alegria viver no mundo. Eu queria poder desempenhar este papel que desempenho aqui de vez em quando, né? Da Luana púdica, que se incomoda com cenas de sexo. E eu me incomodo, até bati no microfone aqui. Eu me incomodo sim, porque eu acho que o linguajar fica especialmente vulgar para falar de uma personagem específica, mas depois voltaremos nisso, né? Voltaremos. Eu tenho quase um problema contrário. Vou falar das cenas de sexo também, mas eu vou por um outro viés. Mas também falaremos na sequência. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro! Mas João está certo, as cenas de sexo não são definitivamente o problema aqui. Exatamente. Próxima, João. Decepcionante. É uma resenha imensa, vou ler só alguns trechos. A autora parece ter se esforçado para criar uma narrativa profundamente lírica e emocionante, mas esse esforço é justamente o que compromete o livro. A escrita, que inicialmente soa sofisticada, logo se revela artificial, cheia de frases de efeito e de uma poesia que soa barata e piegas. Outro ponto que me incomodou foi a erotização superficial de situações. A literatura não precisa de uma moral nem ser pedagógica, mas precisa ser bem construída no que se propõe. A fluidez da narrativa pode enganar num primeiro momento, mas ao prestar atenção, fica claro que essa facilidade é rasa como água com açúcar. Achei boa essa. Concordamos. É verdade, sim. Essa tem um título maravilhoso. O Rio era o Tietê. Você deixa de ser engraçadinho. Eu só terminei esse livro porque estava dentro de um avião sem fone de ouvido. Eu li uma boa parte com a esperança do grande momento chegar, mas terminei incrédula. Eu achei a escrita genérica, rasa e com muitas frases de impacto forçadas. Odiei a trama das personagens, odiei as pautas não aprofundadas e odiei principalmente o final. Acho preocupante tanta gente ter comprado a narrativa baseada em um perdão de coisas imperdoáveis. Enfim, a trama escorada em culpa e redenção cristã não colou aqui. Um beijo para essa leitora que viveu esse filme de terror, este pesadelo que é estar presa no avião com apenas este livro para ler. Eu me compadeço da sua dor. Todo o nosso apoio. Todo o nosso amor, é isso. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
Romantizou o irromantizável. Nem tudo é rio. Algumas pessoas são apenas uma porção de água do Mar Morto. É o título. O final me decepcionou demais. Isso não é um final que essa mulher merecia ou qualquer uma na real. Achei que romantizou demais algo imperdoável para qualquer ser humano com o mínimo de senso e sentimento e, pior ainda, acabar falando de Deus. Eu nem sou religiosa e me senti ofendida em colocar ele nesse meio. Deus tá olhando e falando, eu não, tem nada a ver com isso. Deus nos ajude, inclusive, a conseguir falar tudo que a gente pretende. Daqui a pouco, Deus não vai querer mais tomar café com ninguém. Com Se a ninguém. gente continuar usando o nome dele para isso. Você vai prestar contas é com Deus. E a última é de uma... Vou ficar aqui no meio do caminho, porque a gente não revela, né? A gente não cita os nomes dos resenhistas aqui, mas essa última coloquei em homenagem porque é uma apoiadora deste podcast, Luana. Mas vou manter em segredo. Se você quiser, cara apoiadora, ter a sua identidade revelada, nos autorize que aí no próximo episódio a gente conta. Mas é uma resenha curta. Preferia ter morrido. Pelo amor da literatura, que livro horrível, e brega, e piegas, e cheio de problemas. Queria que o Scooby tivesse a opção de dar estrela negativa, porque meia estrela é muito. Não sei se ficou claro, mas ele é cheio de problemas. Como um rio, que é cheio, um rio caudaloso. E eu gostei da repetição porque é uma coisa que me incomoda no livro também, as repetições. Gente, nosso episódio aqui de pior leitura do ano. Nós já contamos no episódio passado que eu li este livro em janeiro de 2024. Foi minha primeira leitura. Veja que ano magnífico que eu iniciei. Em 2024, não é verdade? E aí eu li, eu não acreditei, não é possível, e eu obriguei o João a ler, e agora estamos aqui. Foi a minha última leitura de 2024, superou o Livro Branco, que até então era a nossa pior leitura em comum, né, Luana? Eu quase reavaliei minhas considerações a respeito do Livro Branco, eu já achei que nem era tão ruim assim. E assim, gente, falaremos de Tudo é Rio, da Carla Madeira, um fenômeno, né? Assim, um best-seller. Tem muitas questões aqui pra gente comentar, mas foi um best-seller, tá até hoje na lista de mais vendidos. Se você abrir aí as listas de mais vendidos, deve ter, ou, né, dependendo do mês ainda, ele volta constantemente. Foi um fenômeno de vendas no Brasil. Já vou antecipar algumas coisas aqui, até para fins de esclarecimento, gente. Nada contra o fenômeno, inclusive eu acho que é uma questão positiva, né? E a gente fica feliz que tenha acontecido. A gente sabe que é raro ainda, mas às vezes um ou outro consegue furar essa bolha. Então a gente teve recentemente 2 fenômenos de literatura brasileira contemporânea de mais vendidos. Foi o Tudo é Rio, da Carla Madeira, e antes do Itamar Vieira Júnior, né? Torturado. Eu não li o Torturado ainda, mas me parece que é um livro muito menos problemático do que o Tudo é Rio, ou muito menos polêmico, né? Eu li o Torturado, defendo, gosto desse livro, e mais de uma pessoa, João, já me falou isso. Falou, estão falando mal do Tudo é Rio só porque é livro da moda, só porque tá vendendo muito. Não. Não é. Então a gente já queria deixar isso registrado. É o contrário, inclusive eu fico feliz que, apesar de eu ter odiado o livro, o lado positivo é um best-seller nacional. Que bom que as pessoas estão aí tendo um interesse em literatura contemporânea. É uma autora, a gente sabe que é muito mais difícil ainda para as mulheres entrarem na lista dos mais vendidos. Então, o aspecto do fenômeno de venda eu acho interessantíssimo. O que preocupa a gente é o conteúdo, talvez, né? Ou a forma como o conteúdo foi trabalhado. Que aí eu acho que tem bastante problema. A mensagem, para mim, chega com muito ruído no leitor. Acho que tem aqui
muito problema para a gente conversar sobre o Tudo é Rio, mas assim, não estamos falando do livro porque ele foi hypado, porque ele vende muito. Inclusive, isso deixa a gente até com consciência tranquila de não gostar do livro, porque a gente não vai interferir em absolutamente nada. Os nossos 8 ouvintes não vão fazer tanta diferença no mercado editorial brasileiro. Exatamente. Então, assim, temos aqui esse escudo para sermos livres para expressar nossa opinião, porque a gente sabe que a gente não vai mexer assim com o mercado editorial brasileiro emitindo essa opinião, né, Lu? E eu queria só, antes da gente começar, falar 2 coisas, né? 2 rápidos comentários aqui, curiosidades. O primeiro comentário é que eu tentei reler para este episódio, já que li há bastante tempo, né? E eu desisti. Eu amo esse podcast, mas achei que o sacrifício era grande demais, Deus me livre, então não consegui reler, eu tentei, mas abandonei. E o segundo é que, assim, a gente sempre fala, né, no nosso livro em comum, a gente traz 5 resenhas negativas para depois falar do livro positivamente. Então, como hoje era um livro ruim, o João deu a ideia da gente trazer 5 resenhas positivas para ser diferente. E eu não deixei. Ninguém vai falar bem desse livro neste podcast, sujeito a pauladas. É isso. Você quer levar uma sacola cheia de ódio quando você morrer no caixão? É isso que aconteceu. Tá vendo que eu sou uma alma cândida. Eu ainda tento falar, não, mas será que? Talvez, não. E a segunda coisa, mas eu acho óbvio, assim, a gente vai falar do livro enquanto objeto artístico e estético, né? E aí, enquanto objeto estético, é igual eu falei no último episódio, gosto é igual a cotovelo, cada um tem o seu, então também tá tudo bem se você leu, gostou, se você tem uma outra visão, inclusive comente no card, no episódio do podcast, quando a gente publicar, se você tem uma opinião diferente, pra gente conversar. Livro, filme, música, sempre o debate é interessante, de confronto de ideias, mas aqui eu acho difícil, viu, defender assim. Nossa, gente, foi uma leitura sofrida para mim, Lu. Eu detestei, assim, tudo, gente. Eu tentei organizar minha fala aqui em 3 pontos, do menos grave, na minha opinião, do que menos me incomoda, ao que mais me incomoda. Tá. Pra gente conversar. Mas, assim, o que menos me incomoda já me incomoda muito, eu te confesso. Antes disso, vamos fazer a resenha. A resenha não, desculpe, a sinopse. Que eu acho que é bem simples nesse caso, mas assim, vai ter muito cara de spoiler. Se vocês não leram o livro, vocês vão achar que é um spoiler. Vou puxar, inclusive, só um parênteses aqui, Lu. Eu acho que fica um aviso importante, daremos spoiler aqui. Daremos, então? Ah, daremos. Falaremos de tudo. Ih, rapaz. Então tá. Eu acho que a polêmica do livro, assim, a gente tá gravando o episódio, embora a gente falou que ele ainda tá nos mais vendidos, mas a gente não tá no auge do hype. Então eu acho que muita gente, quem não leu, já sabe mais ou menos por onde a história passa, porque já ouviu, ou se teve algum mínimo interesse em ler, já ouviu alguém elogiando ou criticando. Então não acho que vai ser assim ai, nossa, contou o que eu nunca sabia. Bom, vamos ao que interessa. Mas vamos então, sinopse, João. Vai, é com você, Luana. Gente, temos um casal apaixonado, Dalva e Venâncio, se amam muito, Dalva engravida, tem o seu bebê, que vai se chamar Vicente. E aí, gente, isso acontece muito no comecinho do livro. Assim, é o 4º ou 5º capítulo, gente. Isso não é spoiler. É logo no começo, não é spoiler, tá? O Venâncio fica com muitos ciúmes do bebê, que está sugando aquele peito que deveria ser dele, somente dele. E aí ele pega essa criança e atira longe e mata esse bebê. É isso. E espanca a Dalva. E espanca a Dalva, exatamente. E aí a gente vai acompanhar depois disso o que vai acontecer, né, nos meses, nos anos subsequentes. É uma narrativa dividida em capítulos que vai e volta na linha do tempo a todo momento. Então meio que a gente começa com a cena mais grave, mais cruel, e depois a gente fica avançando e recuando na história para entender como eles se conheceram, como eles se casaram, o que aconteceu depois dessa cena de violência, né? Então, assim, é uma construção narrativa temporal que vai e volta, que oscila, né? No presente e no passado. Mas basicamente é isso, gente. É um cara que fica com ciúmes do próprio filho e tem uma atitude completamente absurda e horrorosa e desmedida e mata a criança e espanca a esposa, é isso.
E a gente tem também o outro arco narrativo, que é da Lucy. Porque não satisfeito em bater na mulher e matar o filho, ele decide que ele precisa de uma amante. Não, a gente acompanha o outro arco da Lucy, que é uma prostituta. Ela é prostituta porque ela quer, porque ela gosta de ser prostituta. É o primeiro capítulo do livro. O livro começa com a primeira palavra é puta, é a melhor palavra para descrever Lucy, porque ela sempre quis. Então a gente começa, na verdade, da história da Lucy, no primeiro capítulo, né? Que é basicamente uma menina que descobre a sua sexualidade, ela tem uma sexualidade muito aflorada e ela decide ser uma prostituta. Vamos conversar depois sobre ela e sobre a construção dessa personagem. Mas quando tem a cena ali no começo, a Lucy, ela trabalha nesse prostíbulo e ela começa a ficar incomodada porque todos os homens sempre a desejaram, ela sempre teve o homem que ela quis, ela sempre conseguiu dormir com todos os homens com quem ela flertou, para usar uma palavra antiga, mas o Venâncio nega, o Venâncio a rechaça, né? E aí isso gera nela uma sensação de competição e ela leva isso para o pessoal, eu tenho que levar este homem para a cama, porque afinal de contas ninguém nunca me disse não, quem ele pensa que é para dizer não para mim. E a gente vai acompanhando os dois arcos narrativos, o da Dalva e do Venâncio, e o da Lucy, até entender como é que essas histórias vão se cruzar ali nesse momento. Mas a gente conversa depois sobre os personagens principais, que para mim é o maior problema do livro, é a Lucy e a Dalva. Mas temos esses dois núcleos então, né? O Venâncio e a esposa Dalva, Venâncio e a prostituta Lucy. Os dois igualmente problemáticos. Os dois igualmente ruins. Na minha humilde opinião. Vai, João, você quer começar por onde? Eu organizei minha fala. Olha que organizado que eu tô, Luana. Eu fiz uma divisão em 3 pontos. 3. Pra gente conversar aqui. O primeiro ponto que eu queria comentar, é a linguagem. Que muita gente, quando não gosta do livro, fala assim, eu não gostei da história, embora a linguagem seja... Eu não gosto nem da linguagem, gente. Para mim, já me incomodou bastante assim, a forma como o livro é escrito. Aí eu separei alguns pontos aqui para tentar só exemplificar assim, o que me incomoda. Um dos recursos que vai ser usado na narrativa de uma forma muito exaustiva que foi me cansando, é uma construção que ela pode até parecer sofisticada no primeiro momento, que é você usar muitas palavras opostas, muitas antíteses, ou até não necessariamente a palavra, mas a ideia, um paradoxo, né? E aí só para fazer um contraponto, talvez até injusto, mas acho importante, quando isso é bem feito, rende muito, né? Tem uma passagem muito famosa da Clarice Lispector, que ela vai dizer que a personagem enfrentava uma alegria difícil. E quando você faz isso bem feito, é muito interessante porque você gera uma série de pensamentos no leitor, né? Por que essa alegria é difícil? Geralmente a alegria é um sentimento fácil. Será que se é difícil é uma alegria mesmo? Ou por que essa mulher está se sentindo culpada ou com dificuldade de se sentir alegre? Você joga para o leitor várias reflexões. Só que isso tem que ser dosado, isso tem que acontecer no momento específico. E eu acho que no Tudo é Rio isso banaliza, porque isso é recorrente a todo momento, a toda página, você tem uma construção do tipo, principalmente quando vai se apresentar os personagens, né? Então, ela era de uma... Tô dando exemplos que não necessariamente são do livro, tá? Só para contextualizar, eu até separei uns do livro aqui, mas, por exemplo, ela era de uma mudez eloquente, ela tinha uma energia calma, e aí você vai nessas oposições e chega um momento que você fala assim, mas afinal de contas, como é essa mulher? Como é esse homem? Porque eu não consigo entender. Ele é alto e baixo, ele é bom e ruim, ele é magro e gordo, ele tem uma vida tranquila e intranquila, sabe? Isso te leva para um lugar de falta de um referencial na caracterização. E aí trouxe aqui 4 exemplos, só para a gente entender. Ó. Sofri a insuportável saudade de ter um pai que nunca teve. Cada um na paz violenta de ser só corpo. Ela não passava de uma figurante desfocada, carta branca, uma puta virgem de amor. O que acontecia naquela manhã de outono não era um abandono, era uma entrega.
Então, acho que isso, coloquei só 4, mas assim, é bastante recorrente no livro. Isso vai me cansando, porque eu acho que esbarra naquilo que alguns resenhistas aqui do começo falaram. Fica uma linguagem vaga, fica muito raso, não se aprofunda em nada, fica julgando ali com essa ideia de que as pessoas são opostas a si mesmas e também não se aprofunda, não se explica por quê. Então, primeiro ponto que me incomoda. Mas é assim, gente, o menos pior, na minha opinião. Além disso, isso também me incomoda, mas a gente teve uma leitora aí, uma das queridas das resenhas iniciais, que falou sobre a linguagem ser muito vulgar. E isso também me incomoda, porque eu acho que a linguagem vulgar ela é muito específica de um grupo de personagens, que é justamente o grupo das prostitutas. E eu sinto, ao utilizar essa linguagem vulgar, quase um caráter moralizante. Né? Porque já que elas são prostitutas, a gente vai falar delas de uma determinada maneira que para mim não se repete com os demais personagens do livro. Então, já que o João citou exemplos aqui, eu tenho alguns exemplos também. Mesmo as putas decadentes viram o próprio buraco prosperar. Venâncio se afastou objetivo, seguiu em frente, catou uma outra puta e foi se esvaziar. É até grosseiro, né? Assim, É muito grosseiro. Não me incomoda se houvesse uma proposta estética, talvez, ali para fundamentar, mas eu concordo com a Luana. Oscila muito e você percebe que isso é usado só para se referir a um grupo de personagens. O contraponto que eu ia fazer, que eu comentei no começo do episódio, é que, por um outro lado, o que me incomoda muito é uma linguagem extremamente infantilizada em todo o livro também. Eu fiquei muito incomodado com isso. Inclusive em algumas cenas cuja construção deveria ser uma cena erotizada ou uma cena sexual. E aí você tem essa oscilação muito forte, de às vezes um vocabulário muito grosseiro, até muito rude, e na sequência vai dizer que a Lucy lambeu os dedos de um modo safado. Que ela olhou para ele de uma... Safada é uma palavra que aparece muito no texto, gente, principalmente no começo, para descrever a Lucy. Eu acho quase pueril você usar assim, safado para descrever, para fazer uma... Eu já acho, mas aí é gosto pessoal também, né? Eu acho que cena de sexo na literatura é muito difícil de ser construído, porque ou você cai no vulgar ou você cai no ridículo, dependendo da forma como você constrói. É muito difícil construir uma cena sexual que soe sexual, que ela não fique ou muito caricata ou muito grotesca, né? Só que quando você usa esse vocabulário igual safado, para mim, o uso de adjetivo numa cena sexual, eu acho que ela até anula o impacto que você queria causar. Era melhor você só descrever, porque a hora que você começa a adjetivar, e assim, tem uma obsessão com dedo no livro, né? Com chupar dedo, que a Lucy chupa o dedo toda hora para tentar seduzir alguém. Eu acho até a imagem meio boba, assim, meio, sabe, anti-erótica até. Você ficar chupando o dedo de forma safada, meu Deus, sabe assim, quem que você está seduzindo assim? E aí, puxando esse gancho da linguagem infantilizada, me incomoda em todo o livro, não só nas cenas de sexo, tá? Mas eu acho que o ponto que mais me incomoda é quando essa linguagem muito infantil é usada em cenas que não deveriam ter uma linguagem banal, que é a cena de sexo ou as cenas de violência. Eu tenho muito problema. E aí, antes de dar os exemplos aqui, a ideia que eu acho que se tem no livro é de usar essa linguagem, às vezes, mais infantil para criar uma sensação de contação de causo, né? De uma linguagem assim, mais fluida, mais do interior ali, provavelmente o interior de Minas Gerais, embora a cidade não seja mencionada, para criar esse contexto de caso popular. Mas eu acho que tem muita diferença de você usar uma linguagem popular e uma linguagem infantilizada. E aí eu coloquei alguns trechos aqui que me incomodam muito. Por exemplo, quer ver? Dessa infantilização da linguagem. Tem uma cena, vou ter que contextualizar o enredo só para fazer sentido o exemplo. Tem uma cena em que, no passado, quando o Venâncio e a Dalva estão namorando, é a primeira cena de ciúme do Venâncio. Ele perde a cabeça porque ele vê um amigo da Dalva dando uma flor para ela de aniversário, ele está de longe, ele fica imaginando o que eles estão conversando, ele acha que foi uma declaração amorosa, e aí ele
dá um soco, né, na cara do amigo de infância da Dalva. É uma cena muito violenta também. E aí é no aniversário da Dalva, você tem toda uma questão ali de que estragou o dia, as pessoas, a Dalva expulsa ele vai embora, e aí ficam acudindo o amigo para tentar, e todo mundo meio tentando entender o que aconteceu, etc. Mas a mãe da Dalva vai conversar com o Venâncio e ela vai conversar também com a Dalva. E em determinado momento, agora eu só separei a frase, eu não lembro em qual contexto tá. Mas ela diz que aquilo que aconteceu é muito grave, é muito sério. É um absurdo o que Venâncio fez. Não vai escapar de um belo puxão de orelha. Que é o que você faz quando uma pessoa dá um soco na cara da outra. Você dá um belo puxão de orelha. Ai, ai, ai. Não se faz isso. Então, assim, é muito infantil pra mim, gente. Uma cena de violência, de dar um soco na cara. E não é só violência, porque se fosse assim, adolescente brigando, criança brigando, mas ele já é um adulto, um jovem adulto. Aí ele dá um soco na cara por conta de ciúme. Você já entende que vai ser uma relação muito problemática. E aí você fala, mas eu vou puxar a orelha dele. Isso não vai ficar assim. Aí me perde muito, sabe, assim. Eu gostaria de falar também que as cenas não fazem sentido. Eu coloquei o meu segundo ponto. Então tá bom, então vou segurar, porque essa cena do soco não faz o menor sentido, mas beleza, vai lá, João. O último ponto é que é aquele tipo de texto que explica demais para o leitor, que mastiga tudo para o leitor. Por isso que você lê o livro rápido, porque não exige esforço, está tudo ali mastigado, né? O narrador te pega pela mão e fala, você tem que sentir isso. Olha, você está triste? É para você ficar triste. Agora é para você ficar emocionado. Você já está chorando? Você deveria estar chorando nesse momento. E eu separei um trecho, só para também não ficar aqui muito vago. Mas olha, é um parágrafo que para mim ele começa muito bem. Ele diz assim, aprendeu que a verdade não tem dono, que é duro demais existir e que ninguém precisa ajudar ninguém a sofrer. Eu acho uma frase boa, muito boa. Ninguém precisa ajudar ninguém a sofrer. Beleza, se parasse aí. Não para, porque aí o narrador vai te explicar o que ele quis dizer com isso. E convenhamos, não é uma frase... Não é um Heidegger aqui, não é extremamente difícil de você entender. Aí, na sequência diz, aprendeu que a verdade não tem dono, que é duro demais existir e que ninguém precisa ajudar ninguém a sofrer. O sofrimento vem sozinho, tem pernas, mas cedo ou mais tarde ele aparece. O que a gente tem de buscar é a alegria. Essa se esconde delicada na correria dos dias, não se oferece de pronto, quer ser encontrada, surpreendida, amada. Aí, eu trouxe esse trecho, porque eu acho que ele é o trecho que resume tudo que eu queria falar da linguagem aqui, porque você tem vários dos problemas aqui que eu encontro. Não precisava me explicar, eu já tinha entendido, todo mundo entende o que ela quer dizer quando ela diz que ninguém precisa ajudar ninguém a sofrer. Aí quando ela mastiga, né, quando a narrativa mastiga, o sofrimento vem sozinho. Tem pernas, infantiliza, tá vendo? Uma frase que era para ser boa fica infantilizada com essa personificação. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. O que a gente tem que buscar é alegria. Você jura que você precisa falar isso para alguém? Assim, não é meio óbvio que a gente tem que buscar alegria? Assim, você precisa dar essa dica de vida, esse direcionamento para o seu leitor? E aí vai explicar, né? O que a gente tem que buscar é alegria, porque a alegria vive escondida. Meu Deus, sabe assim... Pare, já entendi, né? E é isso, eu acho que empobrece muito, muito a narrativa, assim. Ou seja, não gostamos da linguagem. Não. Cai por terra o mito da mensagem talvez não seja boa, mas a escrita é legal. Eu não acho a escrita legal, mas eu acho que é o menos pior. Com certeza. Quisera eu estar aqui reclamando da linguagem. É o que menos me incomodou. Mas vamos para a segunda parte. Eu tinha colocado aqui na segunda parte justamente o que você falou. Falha na construção do enredo ou de personagens. Vai. O exemplo que eu queria dar é da Lucy. A Lucy é essa personagem que a gente mais pra frente vai contar pra vocês o quão problemática ela é, mas o João até já citou que o narrador a considera uma puta virgem, né? Porque ela está ali no processo de descoberta da sexualidade dela e ao mesmo tempo ela já consegue manipular as pessoas ao seu redor com a própria sexualidade. A gente vai falar disso mais pra frente. Porém, ela vai seduzir o tio. Ela mora com uma tia e um tio, ela vai seduzir esse tio, ela vai armar um estratagema para ficar sozinha em casa com o tio, e aí ela chama o tio, seduz o tio, e o tio não fica com ela, João,
Por que que ele não fica com ela? Porque tem uma crise de consciência? Porque pensa, não é certo transar com a minha sobrinha? Não, nada disso. Porque ela é menor de idade? Não, também não passa isso pela cabeça dele. Ele não transa com ela porque fica com medo dela engravidar. E aí ele olha para ela e fala assim, um dia você vai descobrir como não ter filhos, o resto você já nasceu sabendo. Meu filho, como assim vai descobrir como não, você não sabe como é que faz para não ter filhos? Você nunca teve a experiência da banana e da camisinha na sala de aula, pelo amor de Deus? Você precisa dessa conjuntura de fatores, você precisa que ela saia numa jornada para descobrir como que ela faz para não ter filhos. Essa cena não faz o menor sentido. E é quase naturalista, né? Ela já nasceu sabendo, ela é predestinada, né? Mas depois a gente volta, né? Depois a gente volta. E aí, essa outra cena que o João também mencionou, é o aniversário da Dalva. Ela vai receber o Venâncio em casa para comemorar o seu aniversário. O Venâncio vê o melhor amigo dela chegando. Esse melhor amigo dá um buquê de flores ou uma flor para ela, sabe Deus. Ele fica com uma crise imensa de ciúmes, vai lá, espanca o moleque, dá um soco, ele cai, quebra o braço, estoura um sangue porque ele cai numa quina do caramba. E aí ela expulsa ele, ela fica muito irritada, você bateu no meu amigo de infância, e aí ele vai embora, e aí minutos depois ele chega e pede ela em noivado e ela aceita. Mas é porque você esqueceu que a mãe dela puxou a orelha dele. Aí tá bom, aí resolveu. Gente, como que as coisas acontecem nesse livro, assim? As sequências de ação não fazem o menor sentido. Ela aceita, ela pensa, ele acabou de espancar meu melhor amigo, mas por que não casar com ele? Tô aqui sem fazer nada, vou casar, sim. É a única resposta possível. Eu acho tudo inverossímil neste livro, gente. Assim, quase nada eu falo, isso aqui não pode ser dessa forma. E aí vou dar alguns exemplos para você, além do que você citou, Luana. Você tá preparada? Tem um que eu acho que é o pior de todos, mas aí é o spoilerzão do livro, né? Chegaremos lá. Eu separei, quer ver? 1, 2, 3, 4... vamos ver aqui. Eu separei uns 6, mas não sei se eu vou conseguir falar de todos. Escolhe 2. Porque tem uns 2 aqui, eu acho que a gente já puxa pro último ponto. Então eu vou deixar pro final, pra gente comentar. Primeiro, tem um momento que eu falei que é determinista e o livro esbarra em determinismo em vários momentos, quase naturalista mesmo. A ideia de que o Venâncio é violento porque ele vem de um pai violento. Então ele repete a violência do pai, né? E aí eu tenho um problema com a cena do pai. Na cena em que o pai é apresentado, a narração vai dizer que o pai do Venâncio era um homem muito conhecido pela brutalidade, que ele era muito violento. E isso é repetido, eu acho que até mais de 2 vezes, assim, ele era muito violento. Não sei se eu te falei que ele era muito violento. Como ele era muito violento, ele era muito brutal. E vindo num capítulo que você já leu a cena que o Venâncio agrediu a Dalva, e é uma cena que a violência é muito explícita, eu falei, meu Deus, este homem, o que será que ele fez com essa criança e com a mãe do Venâncio? E aí, em todo o capítulo que o pai do Venâncio é apresentado, é dito primeiro que só assim, ele é violento e não se mostra essa violência. Aí ele era tão violento que a mãe, que a Inês, a mãe do Venâncio, acha que é melhor mandar o filho embora, morar com uma tia, porque ela não aguenta mais ver o filho vivendo com um pai muito violento. Não sei se eu já comentei que ele era muito violento. E aí o menino vai. Eu falei, bom, eu já fiquei esperando uma reação de violência desse pai, então. Que não vem, o pai reclama, mas não é mostrado em uma cena. E aí tem uma sugestão, que tudo bem, vou ser honesto aqui com o livro, também não preciso mentir. Em determinado momento diz que ele descontou na mulher, mas eu li muito mais como a reclamação do que como uma agressão física, porque ainda não havia menção à agressão física da parte do pai, além de falar que ele era violento, mas chega um momento que para ela fica tão insuportável também conviver com ele reclamando muito, que ela pega as coisas e vai embora, vai morar com a irmã também. E aí eu falei, bom, agora este homem que era conhecido pela brutalidade vai pegar em armas a chacina nessa cidade, então, já que ele era praticamente um animal, né? O que ele faz, Luana? Ele esperneia, ele reclama, ele briga e ele volta para casa e fica reclamando. Aí eu falei, bom, este homem que é violento, gente? E mais do que isso, quando ele vai... Aí retoma o ponto da linguagem infantilizada. Quer ver? Eu separei o trecho. Quando ele vai na casa da tia tentar buscar a mulher e o filho...
O livro nos diz assim, ó: ela aguentou por muito tempo, calada, até que, sem dizer nada, fez as malas e foi viver com o filho. Seu José gritou o quanto pôde, esperneou, ameaçou, mas Dona Inês deu uma banana para ele e fez o que queria fazer. Aí empatou o jogo, né? Porque uma coisa é você viver violência doméstica, aí você dá uma banana e jogo empatado, 1-1. Zerou o jogo, hein? Até a palavra espernear já é um problema, né? Já é. Agora, dê uma banana... Que é isso que você faz com um homem conhecido pela violência? Você dá uma banana pra ele e vai embora? A Dalva deveria ter feito isso, né? E aí, depois, pra ser... Ó, eu tô aqui de coração aberto, eu tô sendo justo. Para ser justo, mais pra frente no livro, você vai ter o Venâncio lembrando de uma cena, assim, extremamente violenta com esse pai. E aí uma cena de agressão, que ele vai contar, que o pai pega a cabeça dele e bate contra a mesa. Mas... para mim é uma falha de construção. Essa cena de violência tem que estar neste capítulo. Porque senão não adianta você o narrador me falar o tempo todo que é um pai muito violento e ele esperneia. Isso não é ser violento. Porque no capítulo que era para ter uma construção de violência, me construíram um personagem que só reclama. Eu não achei ele violento, eu achei ele reclamão. Assim, que a mulher dá uma banana e ele fala, ok, isso, nossa, que bom. Né? Assim, e na sequência, para mim, tem uma cena pior, porque aí o pai da Dalva, que em momento nenhum é descrito como violento, fica sabendo que a filha está namorando escondido pela cidade. E aí ele tem uma cena em que ele vai dizer para ela que ele não... Eu não vou lembrar agora literalmente, tá, gente? Porque eu não separei o trecho. Mas ele fala que ele não criou filha para ser vagabunda e que ele souber disso, se ele souber que isso está continuando, ele mata a Dalva. Ele ameaça ela de morte. Este homem não é violento pro narrador. Violento pro narrador é o que esperneou. Aí eu falei... Eu até brinquei com o Lona, eu falei, a gente tem aqui a criação de um novo tipo de narrador, porque você tem um narrador personagem, um narrador onisciente, e é um narrador enganado, porque assim, tudo que ele diz não acontece, a narrativa desmente ele constantemente, tudo que ele fala assim, olha, o personagem era assim, aí você lê a cena, você fala, não me pareceu assim, o outro é que é assim, e tem vários exemplos, depois eu dou outros aqui para quando a gente for falar do final do livro. Outro ponto que eu fiquei assim extremamente incomodado. A gente vai... Por isso que eu falei que a gente daria spoilers aqui, porque eu acho que para a gente analisar os problemas do livro, a gente precisa do contexto do enredo para fazer sentido. Quando a Dalva sofre essa violência, a mãe da Dalva fica sabendo que ela perdeu o filho, não contam para ela que o genro matou o bebê, né? Então é contado que o filho morreu e ela estava morando fora, depois eu vou contar, é um outro problema que eu tenho com a saída dessa família da Dalva, mas ela volta para passar um tempo com a filha, ela percebe que a filha está muito mal, quase num processo ali de depressão, embora não seja nomeado, mas que a filha fala muito pouco, que a filha está muito... numa posição assim, de autodefesa, muito fechada em si mesmo, que ela não está conversando mais com o marido, e ela se propõe a ficar mais tempo com a filha, eu chamo a filha para mudar, vem morar comigo um tempo, né? A Dalva se nega, e aí, até aí tudo bem, Luana. O que vai incomodar essa mulher é quando na despedida a Dalva fala que não acredita mais em Deus. Aí essa mulher fica louca, porque aí para ela é a grande dor que ela vai sentir, de ver a filha não acreditando mais em Deus. E aí você tem um capítulo que para mim é horroroso, que é dessa mãe, eu até esqueci o nome da personagem, mas é a mãe da Dalva voltando para a cidade. Aurora. E aí é a Aurora voltando para o interior e ela pensando no que ela gostaria de ter dito para a filha, quando a filha questionou a existência de Deus. E aí ela não conseguiu na hora organizar, mas ela começa a organizar, ela consegue redigir como se fosse uma carta para a filha e fica meio ambíguo no final do capítulo se ela manda essa carta ou não. Mas o que ela vai dizer na carta? Ela começa ali, né, com aquela discussão que eu até entendo, não quero aqui fazer julgamento de valor para fora do livro, tá? Mas até entendo que é um discurso até comum de, olha, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Quem tem uma fé, assim, que
isso faz até parte das religiões, principalmente da religião católica. A fé é justamente você acreditar naquilo que você não vê e nos momentos mais difíceis você continuar acreditando. Entendo tudo isso, tá? Entendo com os discursos que o livro está dialogando nesse trecho. Mas ela vai começar, então, dizendo que Deus, às vezes, toma atitudes que a gente não compreende, que ele exige demais da gente mesmo e que a gente não entende, né? Às vezes a gente acha que não vai conseguir dar conta do recado. Até aí, eu acho ok, porque é verossímil que uma mulher religiosa fale isso para a filha naquele momento de dor. Mas o que eu não perdoo é, de novo, a linguagem infantil, porque em determinado momento da carta, Luana, a dona Aurora vai indagar para a filha. Só queria fazer aqui de novo um lembrete, para a filha que acabou de perder um bebê, um filho recém-nascido, que você não pode questionar as atitudes de Deus, Luana, porque seria a mesma coisa de você pedir asas para Deus. E Deus não pode te dar asas. Sabe por quê, Luana? Por quê, João? Porque Deus, se fizesse isso, abre aspas, nem seria Deus, seria a fada madrinha que faz ratinhos virarem cavalos e abóboras carruagens. E aí ela continua. Ele mesmo, além de tudo, ela é elitista no final. Ele mesmo fez. Já pensou a gente ter que ficar mandando Deus fazer de novo até ficar bem feito? Igual eu tenho que fazer com a Benedita aqui na fazenda? Não tem cabimento. Ela ainda acha uma brecha na carta para falar mal da funcionária dela na fazenda, para uma filha que perdeu o filho recém-nascido. Gente, assim, ó, não queria extrapolar, nem levar para o pessoal, mas eu não consigo não me colocar na narrativa. E olha que eu sou homem, assim, tô dizendo, sei que socialmente, né, espera-se um sofrimento, também é questionável, mas assim, socialmente a mulher, espera-se que a mulher sofra mais com a perda do filho do que o pai, né, por toda a construção de que a mulher é mais sentimental, enfim, vários estereótipos questionáveis, mas se eu perdi um filho recém-nascido, minha mãe escreve uma carta dizendo que eu não posso ficar duvidando da existência de Deus, porque pedir algo que Deus não quer é como eu pedir asas, e se ele fizer isso é como se ele fosse uma fada madrinha que transforma ratinhos em cavalos. Eu fico 5 anos sem olhar na cara da minha mãe, gente, eu juro por Deus, porque assim, eu não tenho nem palavras para descrever, é de uma imbecilidade para mim. Esse exemplo de uma infantilidade, parece que ela está escrevendo para uma menina de 12 anos e não para uma mulher que acabou de perder um filho, que está num processo de luto. Assim, não faz o menor sentido. Ninguém, gente, nenhuma mãe escreveria uma carta nesse tom para uma filha que acabou de perder o filho. Não se sustenta na narrativa. É assim, absurdo demais para mim. Chegou a jurar por Deus. João. Cometi essa heresia? Meu Deus. Só para externar toda a sua revolta. Peço perdão. Peço escusas, até porque Deus não é nenhuma fada madrinha, né, Luana? Nenhuma já aprendemos. fada madrinha. Deus não é fada madrinha. Esse vai ser o título do episódio. Tem mais 2 exemplos rapidinhos, que aí é mais de... Não é pro pessoal, não é assim, eu não faria isso e tal. É só para mostrar que, linguisticamente, o livro tem problema de construção interno mesmo. Assim, as coisas não se sustentam. O que acontece? Puxando esse mesmo gancho. Quando a Dalva vem de uma família imensa, ela tem, agora eu nem lembro se são 4 ou 5 irmãos, ela tem 2 pais, muito amorosos, ela tem vários amigos de infância, inclusive o que vai ser agredido pelo noivo, na cena que a Lu comentou. E aí, olha como que para mim já tem um problema interno, porque quando a Dalva sofre essa violência, por uma questão até de construção narrativa, é preciso que a Dalva esteja no momento de fragilidade e de solidão, porque senão ela vai para a família e ela tem toda a rede de apoio que ela sempre teve. E aí você não tem a narrativa do livro. Então é preciso que a Dalva esteja solitária no momento da agressão. E aí eu te pergunto, Luana, sabendo que já é o ponto principal da sua história, por que cargas d'água você constrói essa personagem com uma família imensa, sendo que nenhum dos irmãos vai ter um arco narrativo importante? Por que essa mulher não é filha única? Meu Deus, assim. Aí você tem que fazer um malabarismo no enredo para justificar por que a família, que é imensa dela, não está presente nesse momento. Sendo que era só você não ter feito uma família imensa. É muito mais fácil eu justificar a viagem de uma pessoa do que de 7, de 6. E não é uma viagem, eles se mudam. E a história vai ser que o pai do pai da Dalva
O pai da Dalva vem da fase... não vou nem contar o enredo do pai da Dalva, mas assim, Não ele importa. nasceu no interior a 4.000 quilômetros, a gente tem esse dado, é de uma cidade a 4.000 quilômetros, e aí ele vai pra cidade, conhece a mãe da Dalva, se apaixona, fica por lá, resumiu. E aí ele começa assim, depois de não sei quantos anos, sentir uma saudade muito grande do pai, que ele nunca mais voltou pro interior, e aí o pai, aí eu até entendo, aí é a construção da narrativa para justificar a ausência da família. O pai, o avô da Dalva, né, o pai do pai dela, tá no final da vida, e aí o filho quer voltar para passar o final da vida com o pai. O avô não conhece os netos, então ele vai levar os netos para o avô conhecer. Mas assim, gente, de novo é inverossímil. Em qualquer situação normal, se você tem esse cenário, e se você é uma família com vários filhos, que vive numa cidade a 4.000 quilômetros, já tem a sua vida toda estruturada, o que você faria enquanto mãe? Vá você. Você vai, passa o final da vida com o seu pai, depois você leva essa foto para ele conhecer os 6 filhos. Não, eles se mudam, não é viagem, eles se mudam, eles voltam para o interior. A família inteira. Ninguém faz isso, gente. Ninguém muda de cidade com 5, com os 4 filhos pequenos, porque você muda com um filho pequeno. Você é o pai, a mãe e um filho menor. A irmã mais velha casou, obviamente os pais vão voltar para o interior, você leva o filho pequeno, ok. Mas com 5, com 4, não se muda. Ele vai sozinho. E o que será que aconteceu com os amigos? Sumiram todos. Foram junto com a família. Eram como se fossem filhos para Dona Aurora. Por que ela tem tantos irmãos? Se nenhum vai ser aproveitado, é uma dificuldade que se cria para a própria narrativa. Porque eu justificar a mudança de uma família com tantos filhos para o interior, não casa, ninguém faria isso, sabe? Assim, é muito difícil. Você faria isso assim, perdeu tudo, ficou desempregado, não tem para onde ir, vão voltar para o interior para morar com os nossos pais. Ok, mas você tendo uma vida estabilizada, ninguém fala, vamos morar na fazenda agora, do nada. Vou mudar a vida dos meus 5, 6 filhos aqui, de repente. E é isso, né? Eu entendo que dentro da narrativa eles têm que fazer essa mudança para que a Dalva esteja sozinha, ela não tenha ponto de apoio. Mas sabendo disso, uma vez que você que decidiu o destino desses personagens, eu voltaria na história e faria, bom, ela não precisa ter esse tanto de irmão, sendo que eu não vou contar a história de nenhum deles. Ela pode ou ser filha única, ou ter um irmão bebê pequeno, que aí é mais fácil da família levar. Então é tudo, gente. Nada se sustenta para mim no livro. Tem essa questão também, né, de que assim, ela vai perder esse bebê, então vejam, visualizem. Eles estão numa cidade pequena, ela tá grávida, e aí no dia seguinte ela não tá mais grávida e esse bebê sumiu, né? Qualquer irmão ali iria perguntar e saber o que aconteceu, então essa família claramente precisa estar longe, né? Mas nem isso, né, João? Porque é uma cidade pequena, ninguém vai questionar onde foi parar esse bebê que estava dentro dessa barriga. E aí ninguém pergunta em respeito ao sofrimento da Dalva e do Venâncio, que perderam um filho. E aí eu queria dizer uma coisa pra vocês, gente. Nunca viveu numa cidade pequena. Isso, vou dar a carteirada aqui de lugar de fala. Eu sou do interior, eu sou de uma cidade pequena. Eu também. Existem leis, tá? No interior do país. É isso não é esse bang-bang, essa terra sem. E é tão absurdo, porque quando a mãe volta, ela não pergunta, mas o seu filho morreu de quê? Cadê ele? Eu posso visitar? Onde está a lápide? Porque essa é uma outra questão de, né, que assim, esse bebê some e não tem polícia, não tem... E é o tiro no pé que a narrativa dá, porque é justamente por isso que você fala assim, mas já é muito pesado para a mulher que perdeu o filho ter que explicar como que aconteceu. Sim, mas veja a importância da lei. Você tem que explicar como o seu filho morreu, justamente porque pode ser o seu marido que matou. É para evitar esse tipo de situação que você precisa tirar atestado de óbito, enterrar o bebê, fazer às vezes uma perícia. Morreu de quê? Levar no médico, né, o cadáver do bebê para ver se não tem. Também não é você que decide assim, meu filho morreu, eu vou enterrei ele. Mas quem validou? Vou enterrar no jardim. E é absurdo, gente, porque imagina, a gente está discutindo aqui em enterro de bebê, mas nada se sustenta, gente, nada. E não tem pontos, dá para você tentar passar pano, tipo, mas é uma narrativa que não tem necessariamente uma localização temporal. Não tem mesmo. Pode ser começo do século XX, pode ser, não tem nenhum equipamento eletrônico, então passa a ideia de que é uma narrativa um pouco mais antiga. Mas ainda assim, gente, ninguém esconde um cadáver de bebê
sem ter que dar a mínima satisfação para alguém por isso. E ninguém pergunta, que é outro ponto que eu vou usar aqui do meu narrador enganado, porque o narrador te começa a história dizendo que é uma cidade pequena em que todo mundo toma conta da vida de todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Aí morre um bebê, ninguém quer saber, ninguém se importa. Ninguém pergunta. Então, assim, de novo, o narrador te promete uma coisa que os habitantes falam, não, a gente aqui respeita muito os outros. Inclusive, a gente nem se importa com a vida alheia, a ponto de o bebê morreu e... que coisa, mais um. Duvidem da polícia, do Instituto Médico Legal, mas jamais da fofoca do povo. Do interior. Jamais do interior. E que é outro ponto, mas só para aproveitar o gancho aqui, pra gente não ficar indo e voltando, que... Não sei se a gente vai chegar nisso, mas a Dalva, depois dessa cena, ela tem uma atitude muito estranha, porque ela vai todo dia para um lugar e ninguém sabe para onde ela vai. E por que ninguém nunca seguiu essa mulher, Luana, numa cidade em que todo mundo toma conta da vida de todo mundo? Aí você vê ela toda manhã indo e vindo e fala, ninguém sabe onde é, morro de curiosidade. Mas ninguém pergunta, ninguém vai. Onde será? Né? Amigos... Todos abandonaram ela quando ela casou. Não tem uma visita, ninguém quer saber dela, ninguém pergunta onde ela vai, ninguém se oferece para acompanhar, ninguém... Porque, inclusive, o que eu pensaria, né, vendo essa mulher nessa situação? Ela pode estar indo visitar o túmulo do filho, que ela deve ter enterrado num lugar, vou me oferecer para ir com ela, para dar esse apoio, né? Não, ninguém vá, problema dela. Ela que vá sozinha, quem pariu Mateus que o enterre. Eu não tenho nada a ver com isso. Exige-se muito do leitor para ele acreditar na história, sabe? Eu acho que um ou outro pacto ficcional, quando você está lendo um livro, você passa um pano. Você fala, isso aqui está mal amarrado, mas vamos lá. Mas é tudo muito mal amarrado para mim, na narrativa. E aí, o último exemplo que eu ia dar, das armadilhas, que não, tem mais outro aqui. Mas vou puxar esse gancho só. A Dalva, ela vai... num lugar que ninguém sabe o que é, etc. Aí no último capítulo você vai ter a revelação de onde que ela estava indo. E aí o capítulo diz assim no começo, olha, tantas vezes Dalva percorreu aquele caminho, atravessou a igreja sentindo o silêncio do seu vazio. Mesmo nos piores momentos, o som da igreja deserta fazia bem para ela, como se todas as preces feitas ali encontrassem no silêncio e apenas nele o ouvido generoso de Deus. Saiu por uma porta lateral que vivia trancada. O padre, um homem piedoso que conhecia Dalva desde menina, deu a ela a chave sem exigir explicações. Confiou. A porta dava para um descampado que cortava abandonado o caminho para a casa de Francisca. Dalva seguiu por ele. Por que diabos essa mulher tem que passar dentro de uma porta trancada, Luana? É uma dificuldade que você cria para a narrativa à toa. Porque se você entrar numa igreja... E por que essa porta tem que estar trancada? Por que a porta não ficava pelo menos aberta? Eu entendo que a cena é até pela purificação, ela é quase um portal, ela precisa passar dentro da igreja, porque aí Deus acompanha ela no caminho, ela pede a visita, não tem problema nenhum, mas não se sustenta você falar que ela passa por uma porta que vivia trancada, mas que o padre deu a chave para ela sem perguntar por quê, nada, porque ele confiou nela. E aí eu te pergunto, tem tanta forma de resolver isso mais facilmente? Por que ela só não entra e sai da igreja? Por que ela não passa por fora? Por que ela não contorna? Por que ela tem que passar nessa porta trancada? E eu acho muito curioso também que a porta da frente tá aberta, mas a do lado tá trancada. E ela tá trancada porque ela dá para um descampado. Por que ela não passa por fora? Qual o intuito? A cena não se justifica. Ela podia passar na frente da igreja e ter essa mesma construção. Ela podia entrar e sair por outra porta na igreja sem que a narrativa falasse que a porta estava trancada. Porque aí a narrativa criou um problema para ela mesma. Porque automaticamente, quando eu te falo que a porta vivia trancada, o leitor vai perguntar como é que ela passou. Aí eu tenho que falar, não, mas o padre deu a chave para ela. Deu a chave, porque o padre confiava perguntar muito nela. Aí é demais, gente, assim, e aí isso me incomoda porque, assim, era um problema que não deveria estar no livro. A narrativa criou um problema, em um único parágrafo, ela resolveu o problema sem função nenhuma. Ela podia dar a volta, ela podia entrar e sair por uma porta que ficasse aberta, assim. Enfim, não faz. E o último ponto, para encerrar, dessas construções que me incomodam muito, aí eu vou dar um spoiler, tá, agora. Ou spoiler, né?
É o único spoiler do livro, gente. Se vocês chegaram até aqui e realmente ainda querem ler esse livro, vocês estão pensando, meu Deus, preciso ler este livro. Talvez seja bom parar aqui, então, o episódio, né? Porque essa é a grande revelação. Qual é a revelação, João? O bebê não morreu. Não morreu, Porque gente. é um recém-nascido que se você tacar na parede, não acontece nada. Ele era... Gente, assim, é isso que acontece. Ele é arremessado. E ele é um recém-nascido, assim... Vou repetir a cena, hein? Visualizem, ele tá mamando pela primeira vez no seio da mãe. O Venâncio, aquele animal, fica com ciúmes, sente ciúmes do bebê, arranca o bebê e joga ele longe. E espanca a mulher. Mas ele sobrevive. Sobrevive. E ele se arrepende, o Venâncio. E aí, o que ele faz quando ele se arrepende? Ele pega o bebê, vai pro hospital, liga pra polícia... Pede ajuda médica para Dalva? Não, ele sai correndo com o bebê no colo até a casa de uma senhora que ele sabia que poderia ajudá-lo. Uma senhora que mora muito, muito longe. E ele vai carregando esse bebê que foi arremessado longe, no colo, até essa mulher. E ninguém na cidade vê. Ninguém vê nada... Quem nunca passou com um bebê correndo no colo numa casa longe, longe, longe? E aí, quando ele chega, Luana, visualize essa cena, por favor. Ele chega na casa dessa mulher, que era uma mulher que conhecia o casal, mas não era próxima. Eu não lembro agora exatamente em qual horário. Mas ele bate na porta. Eu fiquei com a sensação de que é de noite, mas eu não tenho certeza, então não confiem nessa fala, tá? Nesse pedaço. Mas ele bate na porta, que é a Dona Francisca. A Dona Francisca me abre a porta, vê um senhor com um bebê no colo, um senhor que ela não tem muito contato, que ela não é próxima, com um bebê no colo, uma pessoa que não visitava ela, um bebê que o Venâncio vai dizer que para ele estava morto, porque ele sente o bebê frio, ele vê o lábio roxo do bebê. Ela olha para os dois e o que ela diz, Luana? Ela pergunta, nossa, o que aconteceu? Como é que eu posso ajudar? O que você precisa? O que você quer comigo? Não, ela fala, vou passar um café e ferver um leite. Ela é mineira, João. E eu me senti pessoalmente ofendido com a cena, porque eu tenho certeza que foi pra isso que quer dizer, não dá pra... Não posso cravar, mas eu acho que o narrador quer criar isso, assim, ela é uma mulher acolhedora, ela é uma mulher dos costumes, do interior. E aí, o Venâncio, que arremessou o bebê, é que tem que falar, não, a gente tem outras coisas aqui pra resolver, não é a hora de tomar um café, dá pra esperar. Gente, assim... É absurdo pra mim, sabe, assim, porque se você se bater alguém aqui em casa com o bebê no colo, a primeira coisa que eu vou falar é assim, o que aconteceu? O que eu posso ajudar? O que você quer comigo, né, assim... Um bebê que parece morto. Talvez ela tenha visto falar... Eu tô rindo, mas... Eu não acho engraçado bebês mortos, mas é que nesse caso específico, não né? Não dá. Tipo, é quase como se fosse... isso aí já foi, não tem o que fazer. Vamos tomar um café e... Porque a noite vai ser longa, João. Agora que você quer me ajuda, agora não tenho mais o que fazer, não. Agora é tomar um café e ferver um leite, veja você. Mas ela vai criar esse bebê, né? É isso, ele sobreviveu, vai criar, ninguém vai comentar, um bebê some de um ponto da cidade, um bebê aparece em outro ponto da cidade, ninguém nunca vai comentar, é isso. Ninguém nunca vai comentar. Eram esses os meus exemplos de construção da narrativa, só alguns, tá? Que me incomoda. Aí eu acho que a gente pode ir pro final, Luana, para até aproveitando esse gancho do bebê que não morreu, que é o João, né, inclusive. É Vicente. João é o outro, desculpa. João é o da Lucy. É Vicente. João é o filho da Lucy. Que a gente ainda nem falou dessa raio dessa personagem, né? Agora é com você, Luana. Agora é todo o seu momento. A gente passou 1 hora, estamos há 1 hora aqui gravando e só falando de problemas de linguagem, problemas de construção de cena. A gente nem chegou ainda na tal da mensagem que é tão discutida, porque a gente queria realmente evitar isso. Desse comentário de, talvez a mensagem seja um pouco problemática, mas o livro é ótimo, né? Então eu espero que vocês já tenham, né, refletido aí que não é a nossa opinião. E aí, só um adendo. Se parássemos por aqui, para usar uma palavra cara ao livro, eu estaria disposto a perdoar. Eu seria um livro que eu não teria gostado, que eu falaria, olha, eu acho que é um livro com muito, muito problema, mas assim... Ok, já li outros livros com problemas, né?
Não é o tipo... Eu ainda ficaria usando talvez uma desculpa da pessoalidade. Não é o tipo de narrativa que eu gosto, não é o tipo de linguagem que eu gosto, mas entendo quem gosta. Mas aí a gente vai para o último ponto, que é o principal para mim, o que mais me faz desgostar do livro. Eu vou começar... Eu não sei se é o que eu acho menos problemático, mas é que eu quero deixar o Venâncio pro final. Uhum. Eu vou começar pela Lucy. Pela tal da puta virgem, né? A nossa prostituta aqui. Porque é isso, né? A gente já deu aqui uma pincelada da história dela. Ela é essa menina que é criada por tios e que em algum momento vai descobrir ali a própria sexualidade, vai seduzir o tio. E aí ela vai começar a seduzir a cidade inteira. Né? Ela vai descobrir este poder. E já é muito problemático você pensar que uma adolescente, uma criança, consiga manipular os homens desta maneira, porque os homens são vítimas nas mãos da Lucy. Eles são arrastados por ela, porque a beleza tem jeitos de conseguir o sim ou qualquer bobagem do tipo. Ela é muito bonita, ela tem uma beleza lendária. Nunca é culpa dos homens. Ninguém consegue dizer não para ela. Ninguém consegue, né? Muito problemático, mas para mim o pior, João, é a forma como a Lucy é descrita, a forma como o corpo dela é descrito. E aí eu separei aqui, eu queria, antes de dar o meu juízo de valor aqui, eu vou ler para vocês já entenderem aqui o meu ponto, tá? Sim, já começa na história dizendo que ela tinha cheiro de assanhamento. Começa por aí. E aí eu separei aspas, tudo aqui é aspas, gente. Lucy tinha um corpo indecente que convidava aos berros, línguas e mãos. Eu separei o mesmo trecho. Outra aspas. Mas, quando Lucy ficou moça, não era mais possível ignorar a força do corpo dela. Era um convite escancarado. Mais uma. Lucy dava vontade de pegar, lamber, dava vontade de ser bicho. Bicho. E a última. Aquele peito tinha um imã para quem não é de ferro. Gente, dava para colocar muitos outros exemplos aqui, talvez o João até tenha mais. Mas o que eu convido vocês a pensar sobre todas essas frases é que aqui, né, tudo que a gente sente é que esse corpo ele foi feito para o sexo. Qual culpa os homens têm de abusar desse corpo, de invadir esse corpo, se é o corpo que chama, se eles não têm controle? Né? Se o corpo ele foi pensado, ele foi desenhado para isso. Eu acho tão problemático você pensar num corpo feito para o sexo, né? Isso sem contar que você tira toda a responsabilidade de todos os personagens masculinos. Que é o que o livro faz, na minha opinião, em todos os momentos. Inclusive na questão da violência. Eu não estou colocando nem aqui o fato dela ser menor de idade. Eu estou tentando ignorar isso que, assim, gente... Século XXI, a gente tá colocando isso aqui numa narrativa, sabe? Mas não vou falar sobre isso. Vamos esquecer momentaneamente. É isso, gente. Um corpo feito para o sexo. Que culpa os homens têm de abusar desse corpo? E vindo de uma mulher que gosta do sexo. Então qual o problema? Se é uma mulher que nasceu para o sexo, que gosta do sexo, realmente os homens não têm culpa nenhuma. Nem o tio dela. E é uma absoluta idealização da prostituição, né? Que é um clássico da literatura. A gente já viu isso em outras obras, né? Vamos colocar que isso não é um problema só desse livro. Mas, gente, é a profissão dos sonhos dela, nada de ruim nunca acontece, ela tem total controle sobre todas as situações, ela escolhe com quem que ela deita, ela escolhe não deitar mais com ninguém. E assim, em que mundo, gente... Uma prostituta escolhe os clientes, sabe? Você pode ter essa construção, imagino que tenha. Se é uma prostituta muito procurada, tem 5 homens na noite querendo, ela escolhe um, talvez, não sei. Mas assim, da forma como é descrita, de o dia que ela não quer se deitar com ninguém, ela não se deita. É muito pacífico, né? Assim, você não tem construção nenhuma de... a não ser a linguagem, que aí fica muito grosseira para se referir às cenas, mas você não tem nenhuma cena de violência.
Parece que é um trabalho, assim, super seguro, né? Ela não é agredida por ninguém. Ela não é contrariada por nenhum cliente. Não é nem agressão. Nem pela dona da casa de prostituição. O que ela falar é isso, pronto, e acabou. E ela que manda em tudo. Assim, é muito inverossímil, gente. Sabendo de um país igual ao Brasil. De novo, a falta de verossimilhança. Inclusive, eu acho, a gente não comentou, mas na forma como ela se relaciona com o Venâncio. Porque assim, ele é o alecrim dourado, né? Ela olha pra ele, decide que quer, e do nada ele olha pra ela e não quer. Por que que ele não quer? Porque não. Porque ele não quer, não tem nenhuma explicação. Todos os homens querem, ele não. Ele não vai querer. Por quê? Não tem essa explicação. Que nem me compra muito, eu nem comentei tanto, porque eu acho que não é o ponto principal, mas é outro ponto que fica inverossímil, né? Assim, tem uma cena, gente, por exemplo, quando ela seduz o farmacêutico, que é um senhor velhinho, assim, nem se sustenta, sabe? Assim, o fato de... Eu acho bobo, assim, meio prosaico esse exagero de ninguém nunca disse não pra ela, aí tem que te mostrar que ninguém nunca disse não, porque é claro que alguém vai dizer não pra ela, até por questões extra, sabe, do tipo assim, nenhuma pessoa fala, ô meu anjo, o velhinho, assim, eu até gostaria, mas eu não dou conta mais, sabe, assim, não tem uma coisa assim, não é real o tipo de cena construída, ou assim, e todos os homens também são seduzíveis, né, eu acho até negativa a construção de masculinidade aqui também, que é proposta, que é tipo assim, não, chegou uma mulher muito bonita, muito sexualizada, ele vai trair, não tem o que fazer. O homem não consegue dizer não. Assim, ele pode ser um noivo, ele pode ser um pai de família, ele pode ser uma aposentada. Homens vão ficar com mulheres que derem em cima dele. Sabendo dar em cima, você seduz qualquer homem. Eu acho isso tão... século XVII, assim, sabe? É muito fora. Mas porque o corpo dela convidava línguas e mãos e não sei mais o que, né? Não tem nenhum homem com dignidade, né? Pra falar assim, meu anjo, eu amo a minha esposa, eu não quero. E aí, de novo, tudo bem, não precisa ter uma cena assim, dela ser negada por nenhum outro homem. Mas... não precisava bater tanto na outra tecla, de que nenhum homem nunca disse não para ela. Veja o exemplo do velhinho, veja o exemplo do noivo, veja o exemplo... Porque aí fica exagerado, né? Fica superficial, fica estereotipado. E pensando, de novo, nessa configuração de cidade do interior, a gente pensa assim, como que essa mulher, uma prostituta, vai dizer não, sabendo que a gente vive num país em que pequenos poderes mandam o tempo todo. Então, assim, não tem um delegado que vai obrigar ela a dormir com ele, não tem um prefeito, não tem um político que vai chegar, vai dormir comigo hoje sim, porque nessa cidade mando eu. Porque é isso que acontece em cidades com essa configuração muito pequena, em que você tem ali os pequenos poderes. Não, ela manda e desmanda. E aí a gente pode passar pro Venâncio? A gente vai ter que dar outro spoiler do livro. Vamos. O final, né? Exatamente o final. Mas o Venâncio... ele sofre de ciúmes, gente, coitado, que barra. E assim, eu queria dizer que os ciúmes dele é descrito pela dona Aurora. Aqui puxou a orelha dele? Aqui puxou a orelha. Não é um ciúmes qualquer, é um ciúmes triste. Então veja como ele sofre. Assim, e eu acho um absurdo, porque assim, gente, ele é esse... Não existe ciúmes comum, tá? Começando por aí, não existe ciúmes comum, mas vamos lá, vamos seguir adiante. Ele é violento desde o início. A sogra percebe, a dona Aurora percebe, ela percebe inclusive antes dele agredir o melhor amigo da filha, mas ela pensa, né? Ela reflete que ninguém tem culpa de sentir o que sente, né? Então ele não tem culpa, ele é assim. Ele nasceu com esses ciúmes. O que se pode fazer? E o que me irrita profundamente no Venâncio é que ele vai agredir o amigo de infância da Dalva, vai pedir ela em noivado e ela vai dizer sim. Depois ele vai jogar esse bebê na parede, agredir a esposa e ela vai continuar com ele. E aí ele vai se relacionar com a Lucy em algum momento, a Lucy vai engravidar dele, vamos dar aqui mais um spoiler, ele vai tentar novamente matar uma mulher e matar novamente um bebê, porque ele vai tentar matar a Lucy.
Então, ele não muda, ele não melhora ao longo de toda a narrativa. E aí a Dalva, ela fica trancada no quarto e ela tem um espaço que é dela, ele vai fazer uma cópia escondida do quarto dela e vai invadir o espaço da esposa. Quer dizer, ele faz coisas erradas durante toda a história, ele não muda e ele é continuamente perdoado. Sem que ele tenha feito esforço nenhum para isso. E a narrativa passa pano para ele o tempo todo. Porque, por exemplo, ele só vai aceitar ter uma relação com a Lucy porque em um determinado momento ela desprende o cabelo e ele lembra da Dalva. Então ele só se rende a Lucy, veja bem, não é porque ele quer transar com a Lucy, mas é porque a Lucy lembrou a Dalva, que é o grande amor da vida dele. Olha como é que a narrativa passa um pano. Ele ficou com a outra por amor à Dalva, Luana. E ele fala isso para si mesmo ainda, né? Se a Dalva me traísse, eu jamais perdoaria. Porém, quando eu traí a Dalva, eu estava pensando nela. É muito diferente, obviamente. É totalmente diferente. E aí tem a parte mais patética do livro para mim, que é quando ele se perdoa. Ele fala, eu me perdoo. Porque tudo que fiz foi por amor. Eu nunca consegui dividir minha esposa com ninguém. O meu pecado, João, foi amar demais a Dalva. E é no mesmo parágrafo, gente. Ele acaba de dizer assim... Ele tá num processo de autoanálise, Luana. Ele diz que ele é pior que o pai dele, que ele é mais violento do que o pai dele, etc. Mas que ele só agrediu o próprio filho porque o filho estava mamando num seio que ele achava que era dele. Então, é por excesso de amor. Mas quer saber de uma coisa? Ele não vai sofrer mais por isso, porque ele se perdoa. Venâncio, guerreiro do povo brasileiro. Empoderadíssimo. E assim, notem que a crise de consciência dele durou 2 linhas. É assim, é absurdo. Não tem crise. E aí vem um grande problema do livro, né? Por quê, Luana? Porque aí a gente chega no final, né? Além dele se perdoar, que é um momento maravilhoso, a Dalva decide perdoar ele. Sim. Por quê? Porque a Lucy... Aí vou ter que dar uns... Vou contar o final agora. A Lucy tem um filho, que é o João. Eu até troquei os nomes no meio do episódio. Ela não quer criar o filho, porque ela acha que o prostíbulo não é um lugar para ela cuidar do bebê. Ela abandona o bebê na porta da Dalva. Ela fala que não quer que o filho dela seja um filho da puta. Eu gosto tanto dessa construção, desculpa, era só isso mesmo. Aí é um ponto alto, eu acho, do livro. Daria para ir por aí, por esse viés de humor. E aí a Dalva adota o bebê, mas a Dalva tem medo, porque afinal de contas o Venâncio já matou um filho, ou tentou matar, porque a Dalva nesse momento ela já sabe que o filho dela não morreu, né? Inclusive ela tá indo todos os dias visitá-lo na casa da Francisca. Mas aí o Venâncio vai ficar muito deslumbrado com o bebê e ela percebe que talvez chegou o momento de perdoá-lo, Luana. Aí ela vai até o sítio da Francisca, resgata o Vicente e o livro termina com a Dalva voltando para casa com os 2 filhos e perdoando o Venâncio sem absolutamente esforço algum do Venâncio. Venâncio que arremessou o filho na parede, que espancou ela, que tentou matar a Lucy quando a Lucy contou que estava grávida. Ele vai ser perdoado, Luana. E aí a gente tem a última frase do romance. Porque finalmente, depois de todo esse perdão, Deus estava de volta. É moralista, gente, o final do livro. Não só o final, mas é uma construção, eu acho, muito brega, muito moralista. Eu concordo com a pessoa que falou no Scooby que eu acho ofensivo até para quem tem religiosidade, sabe? Porque é uma visão de Deus muito limitada, talvez, que essa última cena passe, para mim, pelo menos, de que a ideia aqui por trás é de que tem... Eu até tinha separado, mas eu perdi aqui. Mas em diversos momentos o livro vai julgar com a ideia de que perdoar é deixar de sofrer. Porque enquanto você não perdoa, você está constantemente sofrendo daquela agressão. E assim, gente, eu não poderia discordar, assim, eu discordo quase fisicamente, sim, sabe? Eu sinto todos os meus pelos se arrepiarem com esse tipo de construção, porque qual que é o ponto para mim? Você está responsabilizando a vítima. Além da vítima ser agredida, ela é que tem que perdoar.
Não é o agressor que tem que ser punido, não é o agressor que tem que mudar, não é o agressor que tem que fazer um esforço para ser perdoado. É a vítima que tem que fazer um esforço para perdoar, porque senão ela vai continuar sofrendo. E, gente, assim, nossa, eu nem sei. Eu acho, no mínimo, muito cruel. Uma visão de perdão muito cruel. Porque é você falar para a vítima de que, olha, se você não perdoar, você vai continuar sofrendo isso. Não, eu vou parar de sofrer talvez quando ele for punido, quando eu ver que ele mudou. Porque não vou nem entrar aqui no mérito do perdão, gente, porque eu acho que é uma escolha pessoal. Embora eu falei que eu não vou entrar, mas eu vou entrar sim. Pelo seguinte, não é o grande ponto que me incomoda do livro. O livro ele gerou muito burburinho, muita gente acusa ele de romantizar a violência doméstica. Eu nem sei se eu usaria a palavra romantização. Eu acho que o que ele faz é banalizar. É um livro que banaliza a violência doméstica. Ele trata a violência doméstica como se fosse assim, foi um erro como outro qualquer, mas quem nunca errou nesse mundo? Quem não está precisando de perdão? Mas eu acho que assim, a cena é muito pesada. Se fosse só a agressão à Dalva, já seria um problema imenso, pensando em Brasil, que é um país com muita questão de violência doméstica. Mas tentar matar o próprio filho, eu acho que ele cruzou uma fronteira ali do imperdoável. E o livro sabe disso, porque o livro vai dizer isso. É possível perdoar o imperdoável? Só que o livro te responde, Luana, o livro vai perguntar, mas o perdão não foi feito justamente para o imperdoável? Não. Se alguém está com uma dúvida, absolutamente não. Porque, inclusive, tentativa de assassinato é tão cruel, eu acho, a narrativa, porque a Dalva vira, inclusive, cúmplice, né? Não sei se você chegou a pensar nisso, porque assim, ela tem que denunciar o Venâncio, ela pode perdoar a agressão que ela sofreu, que eu já acho extremamente problemático, mas você não pode ver alguém tentando matar um bebê e falar, não, mas aí é uma questão minha e dele, a gente resolve depois. Não é, entendeu? Porque, inclusive, a própria narrativa vai te dar gancho para isso. Pelo fato de não ser punida, é que ele vai tentar matar a Lucy na sequência, quando ela fala que tá grávida. Ou lá atrás, se a Aurora não tivesse puxado a orelha dele, tivesse chamado a polícia, talvez ele não tivesse tentado matar o neto dela, né? Exatamente. E assim, não quero entrar aqui no discurso necessariamente punitivista, a gente sabe que punir por si só não necessariamente muda as pessoas, enfim. Mas eu acho importante a gente fazer esse recorte pelo seguinte: violência doméstica é um tema muito sério para ser tratado de uma forma muito pessoal, cabe a você perdoar ou não, sabe? Eu acho que fazer esse tipo de discussão no Brasil atual é muito perigoso, para não dizer outras coisas, porque a gente sabe que, sim, tem mulheres que são agredidas e que perdoam os maridos, mas a gente sabe que, na maioria das vezes, esse perdão é muito entre aspas, porque o que acontece na maior parte dos casos essa mulher não tem rede de apoio, ela não tem a quem recorrer, ela tem medo, porque ela é ameaçada, porque o filho é ameaçado, porque a mãe, porque o pai dela são ameaçados. Então, a maior parte dos casos não é por um perdão, é por um medo de que essa violência se perpetue. Ou por outras questões externas que não necessariamente são medo, mas assim, ela já está tão fragilizada que ela não tem mais força para romper. Ela tem medo da repercussão, porque ela sabe que a gente vive num país que vai culpabilizá-la, que se ela romper um relacionamento de abuso de 10 anos, vai falar, nossa, mas se apanhou tanto, por que não rompeu antes? Que é o que a gente escuta. Então, assim, é uma situação que eu acho que ela é muito complexa. E mesmo naquelas situações em que você tem mulheres que foram agredidas e que escolheram perdoar, pensando assim, quase numa exceção aqui, talvez, é a exceção, entende? Isso não dá para ser colocado numa forma de, olha, agressão física, violência doméstica, tentativa de assassinato, é tudo uma questão pessoal. Você é que tem que escolher perdoar ou não. Não é, gente. Não é. É uma questão social muito grave, muito problemática. Assim, você pode, inclusive, resolver perdoar, mas eu acho que você tem quase um compromisso social de dar uma resposta nesse caso, sabe? Tentou matar o meu filho, tudo bem, entre aspas. Se eu escolher, não tá nada bem, né? Mas se eu escolher perdoar, pensando ali dentro do livro, da construção do personagem, eu quero continuar com esse homem, mas eu preciso que ele responda judicialmente pela tentativa de assassinato do nosso filho, sabe? Assim, é
É o mínimo. Extrapola muito para mim uma questão subjetiva. Me incomoda demais que essa tenha sido a história escolhida para ser contada, de todas as histórias possíveis, tá? A gente vai escolher contar a história de uma mulher que perdoa. Ah, mas é porque a gente quer uma literatura que sirva ao real. A gente quer expor aqui uma realidade, porque muitas mulheres perdoam, ou pelo menos continuam, né, ao lado dos seus agressores, dos seus maridos. Mas desde quando a literatura, raios, precisa servir ao real? A arte ela não serve justamente para desafiar esse monopólio da realidade, né? E essa frase nem é minha, para mostrar que outras possibilidades existem, outros mundos são possíveis, ou mesmo que você escolha contar a história de uma mulher que permanece ao lado do seu agressor, por que não fazer isso de um ponto de vista crítico, ou pelo menos melancólico? É uma personagem que está tão oprimida por um sistema que ela não tem outra escolha a não ser permanecer ali. Às vezes ela está tão culturalmente imersa naquela situação que ela nem percebe que existe algo errado. Poderia ser essa história que está sendo contada, mas não. Ela escolhe contar sobre uma mulher que tinha uma rede de apoio, que tinha outras possibilidades e decide perdoar porque Deus está no perdão, porque Deus está de volta naquela família através do perdão, ou qualquer outra bobagem pseudo-cristã aqui que está sendo empurrada para a gente, que justamente, como você falou, coloca toda a responsabilidade da própria felicidade na Dalva. Se ela perdoar, ela vai ser mais feliz. Ela vai colocar um fim ao próprio sofrimento e ela vai dar uma nova chance para essa família. O que o perdão tem trazido de bom para nós, mulheres, ao longo dos anos, ao longo das décadas? Quando que perdoar não nos coloca em perigo, não nos coloca em risco, ou coloca os nossos filhos em risco? Essa é a história, pelo amor de Deus, essa é a história que a gente vai contar. A gente está aqui tentando mudar uma sociedade, mudar uma cultura, convencer essas mulheres de que elas têm ajuda, ou que elas podem ter ajuda, e é essa a história que a gente... Isso me revolta de um jeito, gente, que eu não consigo nem expressar para vocês o quão chateada eu fico com essa história, sinceramente. Eu acho, em última análise, uma história de muito mau gosto, mas muito mau gosto, e principalmente por conta disso. Se fosse um cara que cometesse tudo isso e não fosse punido, mas mudasse, eu já ia achar um absurdo, porque ele deveria ser punido. Mas ele não muda, ele não faz o menor esforço, é um personagem terrível, gente, terrível, assim. E, além de tudo que você falou, Lu, que assim, não poderia concordar mais, tem uma questão que eu acho que isso é importante de ser dito, porque eu vi algumas pessoas tentando passar um pano, dizendo assim, mas o livro retrata uma realidade comum, de que algumas mulheres perdoam a agressão. Mas não é isso, gente. O livro é muito explícito em todos os momentos. É um livro sobre perdão. O Venâncio, ele é perdoado. A mensagem do final é: isso não vai se repetir. Porque se fosse um final, por exemplo, em aberto, para julgar no colo do leitor, para problematizar o que leva uma mulher a perdoar essa situação. Será que é a miséria? Será que é o abandono? Será que é a falta do Estado? Olha o problema como ele é grave. Essa mulher ela se sujeita de novo a essa relação. Não é isso. A mensagem é clara. Agora ela está feliz, Deus está de volta, eles são uma família linda. Então, assim, não dá para passar esse pano, sabe? O livro, em momento nenhum, ele dá essa brecha para questionar, porque, inclusive, todas as ponderações do livro estão te direcionando para o perdão, né? Tem um momento em que a Dalva vai refletir, eu não sei se eu consigo pegar aqui, mas ela se pergunta assim, será que era correto perdoar um homem que a agrediu? E aí a própria Dalva vai se responder, essa pergunta não tem resposta. Tem, gente. Tem, assim, sabe? E um outro ponto que me incomoda, que as pessoas falam muito assim, mas a gente vive numa sociedade que as pessoas não se perdoam, que a gente precisa perdoar. Eu acho o contrário. Eu acho que a gente vive numa sociedade que ela é sempre historicamente marcada pela exigência do perdão pela vítima. Você sempre é cobrado enquanto vítima, principalmente se você pertence a uma minoria social, a perdoar. Aí eu vou sair do livro
mas só para dar um exemplo aqui para a gente entender o que me incomodou tanto, né? Concordo com a Lu, eu acho que a questão aqui feminina é a mais importante, é a que está colocada, é um tema muito delicado para ser tratado de uma forma, no mínimo, superficial, na minha opinião, é o que me incomoda no livro, ou de uma forma tão banalizada, igual foi, mas é sempre essa história, né, Lu? Assim, a gente, enquanto minoria, dá pra gente falar, né? A mulher é que tem que perdoar o marido que agrediu. O marido não precisa fazer esforço nenhum para mudar. É a mesma coisa, gente, se a gente analisar para todas as outras minorias, né? É o negro que tem que aprender a falar de uma forma menos violenta. Ensinar o branco. Às vezes o branco só é ignorante. Ensinar, porque ninguém ensina. E aí, o que você ganha enquanto uma pessoa preta tendo um discurso tão violento assim numa cena de racismo? Por que você não ensina para o branco como ele não deve ser racista? Por que a quantidade, por exemplo, gente, no Brasil, só para dar o exemplo do perdão como um todo, tá? Mas eu saí do livro, só para entender por que essa mensagem do perdão me incomoda tanto. A quantidade de filho ou de filha que é abandonado pelo pai, e aí no final da vida volta a cuidar desse pai, porque a sociedade pressiona esse filho. Mas você vai deixar o seu pai e a sua mãe morrer sozinho? E aí o filho, muitas vezes, vai e cuida desse pai e dessa... Pode ser a mãe, mas a gente sabe que na maioria das vezes é o pai, né? Desse pai e dessa mãe que nunca deu suporte nenhum, mas o filho não pode deixar o pai morrer sozinho, Luana. E aí, o meu ponto que eu queria dizer é o seguinte, gente, é uma escolha pessoal, sempre vai ser, perdoar ou não. Mas você não tem que perdoar, e a sociedade te impõe o perdão. E a sua felicidade não depende disso. A quantidade de, por exemplo, população LGBT que é expulsa de casa, que é agredida, que passa por situações de violência muito extremas, de ser levado para um centro religioso para fazer a cura gay, etc, etc, e que aí depois essa pessoa tem que perdoar a família, porque afinal de contas a família é o principal ponto, Luana. Mas sua mãe te batia muito porque você era gay, mas você vai deixar morrer ela sozinha? Vou, porque eu não tenho uma relação de filho mais com essa mulher, entende? Eu não tô dando... Graças a Deus eu venho de uma família que é muito tranquila, tá, gente? Não tô trabalhando com exemplo pessoal, mas tô trabalhando com exemplos sociais de como esse perdão, ele é sempre imposto para a minoria social. É sempre a mulher agredida que tem que perdoar, o filho abandonado que tem que perdoar, o LGBT expulso de casa que tem que perdoar, tem que acolher o pai. Então, assim, me incomoda muito quando cai nesse discurso também de mas é um livro sobre perdão, porque o mundo está precisando de perdão. Depende, eu acho que o mundo está precisando de punição para crime, para violência contra a mulher, porque a gente vive num mundo em que o homem que agride a mulher, historicamente, nunca ou quase nunca é punido. Em que as pessoas que fazem atrocidades contra minorias sociais nunca ou quase nunca são punidas. Ou quando vem a punição, vem sempre muito mais branda do que a agressão. E aí você vai cobrar da vítima que ela perdoe, porque a felicidade dela depende de perdoar. Eu acho, assim, uma mensagem muito problemática, sabe? Assim, ela reforça todos os estereótipos que a gente, enquanto minoria social, tenta combater. E uma responsabilização da mulher que também é histórica, porque assim, a gente está falando sobre o perdão, mas existe também uma expectativa sempre de que a mulher mude o homem, de que a mulher transforme o homem. Eu tenho certeza que se você é mulher e está escutando a gente, você tem uma amiga, você tem alguma conhecida que passou por algum caso de violência doméstica e foi, de alguma forma, incentivada a continuar com esse cara, porque a gente não abandona ninguém. Porque é errado você abandonar uma pessoa que precisa de ajuda. Porque se você oferecer muito amor e muita compreensão, essa pessoa vai mudar. Porque quem agride também sofre, Luana. Que é o caso do Venâncio, né? Que não tem um ciúmes qualquer, tem um ciúmes triste. É um ciúmes calado, faz mal para ele. Então a Dalva precisa oferecer a ele armas para que ele combata o próprio ciúmes. Não, gente. E todos os outros estereótipos, né? Porque a maternidade, a paternidade é que faz esse ponto de virada. É quando ele é pai de novo que ele tem acesso a um perdão. Porque eu não sei. Porque assim, a mensagem que passou para mim é: ele foi perdoado porque ele teve um outro filho, mas ele não mudou. Ele tentou matar esse outro filho, inclusive. Em momento nenhum ele prova que ele mudou o pensamento, a não ser assim, porque ele constrói um berço pro menino, porque então assim, é tudo muito pueril para você, comparado a uma tentativa de assassinato, sabe? Assim, não dá, gente, para romantizar isso, mas tem 3 estereótipos aqui, ó. Esse de que a mulher muda o homem,
o de que a paternidade muda as pessoas e que a família é o mais importante, ela supera qualquer desafio, e a questão religiosa. Se você tem Deus, você supera todas as questões, inclusive você ser agredido, porque iguala para mim a narrativa, sabe? A pessoa que agride, a pessoa que é agredida, as duas estão sem Deus. Quando Deus volta, você resolve, porque aí ninguém agride mais ninguém. Então, para mim, soa quase num plano de igualdade, assim, é uma falsa equivalência. Você falar que a pessoa que é agredida, ela também está com falta de Deus. Para mim, foi essa mensagem do final da narrativa. E assim, eu não consigo pensar numa frase mais absurda. E é dito isso textualmente, né? Porque ela fala, Dalva, né? Que enquanto ela não perdoa, ela tem esta mácula na sua alma, ela tem esse peso na... Não tem. Que absurdo. E por que ela perdoaria? Minha grande dúvida, assim, a todo livro, por que diabos ela tem que perdoar um homem que não fez esforço nenhum. E que não mudou? Então, assim, ele nem finge que mudou. E não só por que ela perdoaria, mas por que ela colocaria o filho em risco de novo. É agora 2. Agora 2. 2, inclusive, porque é longe de mim pensar que uma criança vai ser criada por uma prostituta. Que mundo é esse? Não, né? Um filho não pode ser criado por uma prostituta, tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Gente, é um livro muito difícil. Assim, eu fiquei incomodado do começo ao fim. É claro que o final, para mim, até o meio ainda vai lá, mas do meio pro final o negócio degringola, assim, perde-se a mão, porque aí a maior parte dessas cenas que eu narrei aqui são da metade pra frente, e aí vai virando um acúmulo de incômodos, assim, sabe? No plano linguístico, no plano do enredo, mas a mensagem é que eu acho bastante problemática. Eu já acho problemático um livro com mensagem. Já vamos começar por aí, porque eu acho que para mim é um livro com um claro viés moralizante, a narrativa é construída, tem uma mensagem muito clara, e ela é tão clara que ela é explicitada em vários momentos, é para você não ter dúvida. A mensagem é essa aqui, ó, não duvide dela. Para ficar claro, entendeu então a questão do perdão? Se não, tem mais uma cena para eu te provar isso. E assim, é uma cena horrorosa para mim, o final. Assim, é uma das mais horrorosas com as quais eu já me deparei na narrativa contemporânea, principalmente. Porque se fosse um livro de época, já seria problemático, mas a gente ainda teria esse verniz do tempo histórico. Mas um livro desse no século XXI me incomoda profundamente, enquanto narrativa. É demais, gente. É demais, assim. Eu tenho uma reação física com esse livro. Não sei se vocês notaram pelo meu nervosismo, pela minha voz alterada durante este programa, mas ele me dá ódio, mais profundo ódio, assim. É inacreditável para mim. A palavra é essa, para mim também. Assim, é absurdo. Eu acho imperdoável. E um livro de 2014, né, João? Ele tem uma história de publicação interessante, né? Saindo da narrativa. Agora vamos tergiversar, Luana. Luana, passou, respira. Não passará. Acabou. Precisa de uns 10 anos para me recuperar desse livro. Ele saiu por um selo de uma livraria pequena aqui de Belo Horizonte, que é uma livraria muito tradicional. E aí ele fez tanto sucesso no boca a boca que o selo, né, pequeno, não conseguiu manter, e aí ela é convidada por uma editora maior para fazer a publicação, e enquanto produto comercial, de fato é um sucesso inquestionável, vendeu muito, fez um caminho aí que é natural, né, saiu por um selo pequeno, depois foi para uma grande editora e se provou vendível, em certa forma, né, em certa medida não, de completo sucesso, é porque eu já ia antecipar de que acho que é um fenômeno que levanta muitas questões para a gente refletir. Pontos positivos. Há espaço para a literatura contemporânea, as pessoas têm interesse em ler, talvez uma linguagem que seja mais fluida, seja mais acessível, encontre um espaço maior nos leitores brasileiros, e isso acho um ponto interessante para a gente pensar. Mas acho, enquanto narrativa, muito problemático. E acho, fazendo o meu julgamento de valor aqui, que ele vem de encontro a algo que a gente precisa aprender sobre o nosso país, que é: somos um país conservador. Esse livro, para mim, é profundamente conservador. Tem uma mensagem que
se predispõe religiosa, eu não vou entrar aqui no mérito se é ou não, até porque não tenho condições de fazer esse juízo, mas um país religioso, afinal de contas. E eu acho todos os personagens masculinos problemáticos no livro, porque eles não são responsabilizados por absolutamente nada. Por nada, por nada. E aí, volto a dizer, só para ficar claro, não é uma ideia, poderia ser, e aí eu acho que o livro, a gente teria uma outra discussão sobre o livro, poderia ser uma crítica. Vejam como os homens do Brasil não são culpabilizados em momento nenhum, mas não é. Porque o narrador não dá brecha para que essa reflexão seja feita. Ele mastiga para você, ele culpabiliza a outra, mas também, enquanto ela não perdoar, como é que ela quer ser feliz? Né? E aí mata qualquer possibilidade desse tipo de reflexão social ou de crítica social. É um livro sobre perdão. É isso. Sobre perdoar. Isso está escrito. O imperdoável é perdoável? Sim. Para o narrador é perdoável. O perdão existe para perdoar o imperdoável. Inclusive agressão física a uma mulher e tentativa de assassinato de bebê. Para mim é isso. Para mim tá posto no livro. É isso. Ouviu? São os ventos da mudança. É isso? 2025? Feliz ano novo, gente. Espero que o ano de vocês seja repleto de realizações e boas leituras. Vão virar a chavinha, porque é até difícil fazer piada depois do que a gente falou. E aí, ficam só os nossos anúncios aqui finais de sempre. Curta a gente, compartilhe, indique para os amigos, comente. A gente falou isso no último episódio, mas a gente vai repetir. A gente quer saber qual foi a sua pior leitura em 2024. Comenta no card do Instagram, quando a gente postar o episódio, ou este ou o anterior, que você já ouviu, provavelmente, de piores leituras. Continuem usando os nossos links de compra, vocês ajudam demais o canal. E agora nós temos um Apoia-se, né, Luana? Exatamente, apoia-se / até esqueci o nome do nosso podcast. Livros e Listas Pode. Porque você pode quase tudo neste grupo. Menos falar bem desse livro, aparentemente, né? Estamos com muito medo do cancelamento. A gente acha que talvez esse seja o último episódio do podcast. Então, comentem aqui se vocês querem que a gente permaneça vivo depois dessa. Ajudem o nosso podcast a não morrer, porque eu acho que vai vir hate aí, João. Muita gente gosta muito desse livro. Eu falo pra você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro. Estamos preparados? Acho que não. Eu conheço gente eu não conversei, mas eu conheço gente que gosta muito desse livro. Eu não, vou me abster. Calma aí, calabreso. Temos apoiadores novos, Lu? Não vamos falar nesse podcast, não. A gente fala do próximo. Não, então tá bom, é melhor. Muito bem, você teve uma atitude sábia, Luana. Vamos deixar para dar as boas-vindas no próximo, que é o episódio de quê, Luana? Agora, alegria! Alegria! Melhores leituras. Finalmente. É bom que a gente já começou com ódio, né, João? Já começamos com ódio, com as piores. Já desopilamos o fígado, agora é só amor, só alegria. Semana que vem postamos a primeira parte do episódio de Melhores Leituras. Eu acho que é uma seleção bem interessante. Estou bem feliz com a nossa seleção aqui de Melhores Leituras. O nosso livro em comum também vai ser legal. Não vou dar spoiler, não. Depois a gente comenta. Estaremos mais felizes e solares na próxima semana, gente. Desculpa o desabafo, o episódio mais pesado. A gente tem uma ouvinte e apoiadora, a Ju Marins, que falou que achou impressionante que no episódio do Coração das Trevas a gente não usou quase nenhuma vírgula, porque o assunto era tão sério que a gente nem conseguia fazer piadocas. Aqui, então? Acho que esse episódio a gente deve ter usado 3 vírgulas até agora. Então, estávamos muito estressados, mas acho que já me sinto mais leve, João. Já joguei pro mundo. Já. Só felicidade. Deus está de volta neste podcast. Tomando café. Tomando café. É isso? Boa semana. Beijo, beijo e até a próxima. Mas agora com alegria. Alegria. Boa semana, gente. Até mais.